tem aquele quadro que eu adoro, né? Saúde e bem-estar. Último dia de setembro, dia 30 de setembro. Esse mês é falado muito sobre o Setembro Amarelo. Hoje eu até vim com meu lacinho amarelo aqui, ó. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de recebemos ele, que é um grande amigo, grande psicólogo, para bater um papo importante, necessário e acolhedor. Eu tenho a honra de receber a... Oi? Que foi, Thiago? Ok. Eu vou receber o meu amigo, psicólogo querido, Manuel Gomes, já está aqui. Maravilha. Obrigada mais uma vez pela presença. Vez. Eu falo que os meus convidados são de casa, né? Eu convido a primeira vez, dá uma audiência boa, falei, vem de novo. Vamos voltar, né? Vamos voltar, ainda mais o Manuel, que é uma pessoa tão sensata, uma pessoa que faz aí da sua comunicação uma ajuda, né? Uma prestação de serviços para você que está nos ouvindo. Obrigada, Manuel, pela presença. E como é que está o Psi com Café? Primeiro tá indo bem, vamos lá. Sheila, obrigado pelo convite, tá? É um prazer retornar aqui no teu programa, tá bom? E o Psi com Café vai bem, a gente está gravando os episódios, né? Estamos aí já no 18º episódio e seguindo o fluxo aí cada vez mais com mais pessoas nos ouvindo. 18º. Oitavo já? Isso, já. Meu Deus do céu, que eu fico escutando, eu não fico contabilizando ali o número. 18º. 18º. E em janeiro a gente vai fazer um ano de podcast, né? Então a gente está pensando em fazer um grande podcast com vários convidados que já vieram e fazer uma roda de conversa bem interessante aí sobre isso. Perfeito. E o teu consultório é onde, Manu? Já fala de antemão para as pessoas já procurarem. Tá, o meu consultório fica localizado ali no edifício multiempresarial São Luís, no bairro do Renascença, né? Em frente ao Tropical Shopping. Tá. E as pessoas quiserem te encontrar no Instagram, para te seguir, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é psi.manuelgomes, Manuel com U, tá? E lá no link da bio você consegue ter acesso lá ao meu WhatsApp e à minha agenda. Perfeito. A agenda dele é muito procurada, né? Então você tem que ir com antecedência, já vai lá, já entra em contato com o Manuel, já faça ali a tua programação de terapia, que eu tenho certeza que você vai sair muito, muito melhor. Manuel, vamos começar o bate-papo? Vamos lá. Porque assim, eu falo que setembro é um mês que eu gosto muito, não por ser meu aniversário, né? Mas eu acho que é um mês de muitas reflexões, né? A gente reflete muito sobre esse mês, porque realmente a gente tem que valorizar a vida, né? A vida que Deus nos deu, a vida que a gente tem aí, tantas possibilidades, né? Então, a minha primeira pergunta para você é por que é tão difícil falar sobre sofrimento mental e suicídio? Por que é tão difícil a gente sentar numa roda e falar sobre isso? Esse sofrimento emocional, a pessoa que está sofrendo, as pessoas querem se esconder, não querem expor isso. Por que é tão difícil? Muito bom. O primeiro ponto, Sheila, seria o aspecto cultural que a gente vive hoje na sociedade, em que as pessoas elas têm vergonha de expressar os seus sentimentos. Principalmente os sentimentos que são considerados ruins, como a tristeza, a angústia, né? Então é como se não houvesse uma permissão para expressar isso. Isso faz com que muitas pessoas finjam que está tudo bem, tentem disfarçar, tentem não falar das suas emoções quando elas se sentem dessa maneira. E isso vai gerando um acúmulo na pessoa até o momento em que ela não consegue mais segurar e a bomba explode, né? E aí a gente vê atos extremos como esses, como por exemplo uma tentativa de suicídio. Então eu vejo muito nesse cenário hoje que a gente vive, social, em que, por exemplo, se tem uma pessoa chorando, né, já vai todo mundo ali em cima, já fica todo mundo assustado, já fica todo mundo querendo interromper aquele choro, diferente do riso, né, que é naturalizado. Então, numa sociedade em que o sofrimento é visto como algo que precisa ser ali eliminado no mesmo momento, as pessoas têm vergonha muitas vezes de expressar o que sentem. Isso gera muito essa experiência de sofrer sozinho e sofrer calado, sem expressar. Perfeito. E você entrou num ponto que eu tenho até uma dúvida. Sentir tristeza, estar triste, normal. A pessoa tem. Inclusive, quando a gente acorda até a hora de dormir, a gente passa por vários sentimentos durante um dia, né? Normal. E quando a gente percebe, quais sintomas, quais sinais
que o sentimento está profundo, ainda mais o de tristeza, tem esses sinais evidentes? Sim. O ponto principal a ser observado seria se essa tristeza, esse sentimento aí de angústia, está interferindo na vida funcional da pessoa. Então, como você falou, tristeza, angústia, você está um pouco mais para baixo hoje, é natural. A gente vive momentos de alta e baixa emocional. Então, ninguém vai estar o tempo todo bem, ninguém vai estar o tempo todo sorrindo, ninguém vai estar o tempo todo satisfeito. É natural a gente ter oscilações, né, nos nossos sentimentos. O ponto principal de atenção seria quando essa tristeza começa a interferir num ponto em que eu perco o interesse pela vida, eu perco o interesse pela minha higiene, eu perco o interesse pelas relações sociais, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais sair de casa. Então, é um ponto, é um sinal, um indicador que mostra que, de repente, você pode estar entrando num quadro mais patológico, né? Mas, voltando ao que eu falei no início, é importante que a gente consiga permitir que os sentimentos nos visitem, né? Muitas pessoas sofrem, inclusive, pelo fato de terem essa expectativa de estarem bem o tempo inteiro. E a gente sabe que na vida isso não é possível, né? Vão ter momentos em que a gente vai estar ali numa condição menor de alegria, ou enfim, mais angustiado ou menos angustiado, depende muito do dia a dia. É uma montanha russa, né? Eu falo, é uma montanha russa de sentimentos que a gente passa todos os dias, todas as semanas, meses. E como que, assim, amigos, parentes, colegas de trabalho, conseguem perceber, tem como perceber que aquele sentimento, tá um sentimento profundo e um sentimento já preocupante, chamou a atenção? As pessoas que estão ao redor podem sinalizar alguma coisa? Podem perceber? Sim. O ponto principal você está ali convivendo com a pessoa, conhece aquela pessoa e certamente ela dá indícios, né? Como a gente fala, é um pedido de socorro silencioso. Então, muitas pessoas não pedem socorro verbalmente, falando, né? Olha, eu quero ajuda, eu quero um acompanhamento. Muitas pedem socorro pelas atitudes. Então, aquela pessoa que era sorridente, que era alegre, que era comunicativa, que gostava de interagir socialmente, passa a ficar mais isolada, passa a não querer mais falar, passa a ficar mais descuidada na própria aparência. A aparência é um indicador importante, né, no aspecto de saúde mental, porque diríamos assim, é o ponto que é a base ali que é atingida, né? Então, a pessoa começa a se descuidar da própria higiene, da própria aparência, aquilo passa a não importar mais. Então, esses são indicadores de quem convive com uma pessoa em sofrimento pode perceber. O grande problema, Sheila, é que às vezes a gente naturaliza a convivência. Verdade. E aí você se acostuma com aquilo e passa a achar que aquilo é o normal. É o normal. Entendeu? Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui de uma pessoa que eu atendia no consultório. E essa pessoa tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Esse diagnóstico já desde tenra idade, desde o finalzinho da adolescência. Só que a família que convivia com essa pessoa naturalizou as alucinações que ela tinha, os delírios que ela tinha e passou a achar isso normal. Então, é como se isso tivesse se tornado o jeito dessa pessoa. E aí isso fez com que essa família não buscasse ajuda, né? Demorasse bastante tempo para buscar ajuda por achar que aquela forma que aquela pessoa estava se manifestando era o normal, né? Então, o ponto principal é a gente ficar atento a esses sinais, principalmente quando começa a impactar nas relações sociais, na aparência, no trabalho, no estudo, né? São pontos cruciais da nossa vida cotidiana. E essas pessoas ao redor, né? Os familiares, no caso até desse teu paciente, né? Que você mencionou agora, tem como fazer algo assim, tomar alguma atitude já de imediato, né? Claro que a gente sempre indica, a gente sempre fala que você tem que buscar ajuda profissional. Isso é o correto. Mas alguém de perto pode fazer alguma coisa para já auxiliar? Por exemplo, no caso dessa família, já poderia ter feito alguma coisa? Sim. O ponto principal seria, como a gente sempre recomenda, inclusive é o objetivo dessas campanhas, já que a gente está falando do Setembro Amarelo, e tem o Janeiro Branco também lá, né? O ideal seria a gente falar disso o ano todo, né? E não só em 2 momentos do ano. Mas o ponto principal é você ouvir, é você acolher aquela pessoa, é você parar para ouvir. Então, pela correria do dia a dia, às vezes a gente sai de manhã, chega só à noite, trabalhando, às vezes a gente não consegue perceber muito o marido, a esposa, os filhos, pessoas que estão convivendo com a gente, que estão passando por um sofrimento. O ponto principal seria ouvir, acolher,
né? Estar presente com aquela pessoa, mostrar que você está ali, preocupada, ouvindo, acolhendo, sem julgamentos, sem dizer certo e errado, sem condenar os sentimentos ruins, como se fossem coisas abomináveis, né? Porque isso fecha mais a pessoa no mundo dela, faz com que a pessoa fique mais silenciada e não compartilhe os seus sentimentos. Esse seria o ponto principal, acolher e ouvir. E o segundo ponto, encaminhar essa pessoa para um serviço de apoio psicológico, né? Ou psiquiátrico, dependendo do nível. Então, tanto faz, né? Se você se sentir mais confortável em buscar logo um psiquiatra, ok, esse psiquiatra ele vai fazer uma avaliação e vai encaminhar para um psicólogo, caso seja necessário, e vice-versa. Então, buscar um profissional de saúde mental, direcionar essa pessoa para um serviço de saúde mental. E um ponto principal, Sheila, muitas pessoas não vão buscar ajuda sozinhas. Geralmente quem está num quadro, né, quem está num quadro muito profundo de sofrimento, não vai levantar da cama para buscar, então vai precisar de uma intervenção. Então alguém vai precisar ir lá, agendar, procurar o profissional, marcar e, em muitos casos, até levar essa pessoa até o local, dependendo do nível de gravidade. Por isso que o olhar de quem está ao lado, né, de um familiar, tem que ser sempre atento, porque, como você falou, a pessoa não vai sair da cama, a pessoa vai estar naquele mundo ali, naquele mundo ela se achou e vai ficar, vai permanecer. Sim. Então, você que tem que ir lá e tomar uma atitude e ajudar. Ô, Manuel, quantos anos de profissão você já tem? 6 anos. 6 anos de psicologia. Isso. Quais são os maiores mitos que você enfrenta sobre essa questão de suicídio, depressão? Tem mitos que a pessoa fala assim, o tal do, tentou, tá chamando atenção. Isso é um mito, né? Isso. Tem mitos assim que são pontuais, que você pontua. Isso daqui é o que... Muitos tabus, né? Dentro que envolve não só o suicídio e a depressão, como a saúde mental, de modo geral. Um mito, assim, um tabu muito popular atualmente. Essa história de que quem já tentou suicídio não vai tentar de novo. Né? Essa pessoa tentou sobreviver, não vai tentar de novo. É um mito. Geralmente as pessoas têm tentativas recorrentes. Tentou uma vez, a probabilidade de tentar de novo é muito alta. Então, esse é um mito. O outro mito é esse que você falou, de que a pessoa que... quem quer se matar, consuma logo o ato, não fica ameaçando. Né? Então, esse também é um mito perigosíssimo, inclusive, porque faz com que a gente subestime a pessoa. E nessa subestimação, a pessoa acaba cometendo o ato. Né? Eu já observei alguns casos em que aconteceram isso. Então, jamais, o que eu diria aqui jamais subestime um discurso de sofrimento. Seja ele de suicídio, de depressão, de ansiedade, o que for. Não subestime, não minimize o sofrimento de alguém. Não diga que o sofrimento é pequeno, é pouco, ou é bobagem, ou é besteira, ou eu já passei por isso e superei. São falas que não ajudam, que não agregam valor ao processo, né? E pelo contrário, eu já observei na minha experiência, inclusive em hospitais psiquiátricos, que esse discurso, ele acaba incentivando uma revolta na pessoa. Então, é como se a pessoa pensasse, já que tu não acredita, eu vou fazer. Então, não pense dessa maneira e não haja minimizando o sofrimento das pessoas. A gente fala muito, assim, o normal, né? Falarmos, a pessoa está precisando de uma terapia, a pessoa está depressiva, com um grau de ansiedade elevado, vai buscar ajuda, né? Uma terapia ou um psiquiatra. E a prevenção? Não é o melhor negócio? Não é melhor a gente... Eu sou adepta à terapia, né? Mesmo que você não tenha ali sinais de ansiedade, de depressão. É isso, realmente a prevenção é a melhor terapia? Você já ter essa continuidade, já ter um psicólogo, como você vai ao dentista? Você vai ao dentista, você vai essa programação de dentista, cardiologista, check-up. Isso não era importante, tu vê as pessoas abrirem a mente também para a terapia? Perfeito. Muitas pessoas pensam que a terapia é só para apagar o incêndio. Pois é. Entendeu? Então eu vou buscar um psicólogo se eu tiver em sofrimento extremo. E na verdade, como tu falaste, quando você está no sofrimento extremo, muitas vezes você vai precisar de uma intervenção mais intensa, às vezes até medicamentosa, que poderia ser evitada se houvesse um cuidado antes. Pegando o exemplo da dor de dente. O meu dente começa a doer. Se eu vou logo no dentista e resolvo, aquilo pode ser só uma extração ou simplesmente uma limpeza, algo que resolva ali muito simples. Se eu deixar o negócio evoluir, eu vou precisar fazer um canal,
eu vou precisar fazer uma extração, algo mais grave. E mais longo, E né? mais longo, Mais longo, enfim. é. Na saúde mental é a mesma coisa. Se eu vou buscar o apoio quando a coisa já está extrema, quando eu já não estou mais aguentando, a probabilidade de uma reversão do quadro é mais demorada, né? Então, vai demorar mais tempo para que a gente consiga fazer ali uma intervenção que reverta esse quadro de sofrimento. Então, o que eu diria, Sheila? Que a terapia não é só para quem sofre. A terapia ela é um espaço de autoconhecimento, ela é um espaço de reflexão. Eu tenho várias pessoas que eu atendo há anos que fazem terapia comigo e que não estão vivendo nenhum problema emergente, que não estão passando por nenhuma depressão, nem por nenhuma ansiedade, por nenhum problema emergente. Problemas do dia a dia, naturais, mas nada muito grave. Mas elas fazem terapia porque gostam de ter um espaço de conversa, de diálogo, de escuta, de reflexão sobre si mesmas. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que terapia é para quem já está tendo uma crise, tendo algo extremo. Esse é um ponto. O segundo ponto da prevenção que eu traria é o seguinte, e essa dica aqui é de ouro. A gente precisa construir na nossa casa, no nosso ambiente, um espaço de segurança psicológica. Esse é um termo que tem sido muito utilizado hoje nas discussões em saúde mental. O que é segurança psicológica? É um espaço em que há permissão para falar qualquer coisa. Se eu estabeleço na minha casa um espaço onde esse assunto pode e esse assunto não pode, eu estou construindo um espaço de insegurança psicológica. Ou seja, se o meu filho, se o meu marido, se a minha esposa, se o meu irmão quiser falar sobre aquele assunto proibido, ele não vai se sentir seguro. E isso vai fazer com que ele se feche, sofra sozinho e depois as consequências mais graves, né? Então, o principal é a gente conseguir construir um espaço de segurança psicológica, ou seja, olha, eu posso não concordar com o que você vai dizer aqui em casa, mas você tem todo o direito de falar o que você quiser e compartilhar os sentimentos que você está sentindo. E isso a gente abre um espaço para que qualquer sentimento ruim possa ser expresso e, consequentemente, a gente consiga intervir no começo. Então, eu vou te dar um exemplo. De repente, você tem um parente, um ente querido que está pensando em suicídio, mas ele não se sente seguro em falar desse assunto em casa, porque ele sabe que ele vai ser condenado, execrado, ele vai ser julgado, então ele trava aquilo. Se houver um sentimento, um ambiente de segurança psicológica na casa, ele vai compartilhar, por mais que ele saiba que as pessoas vão ali discordar, vão falar para ele, mas ele vai conseguir compartilhar o sentimento dele. E, consequentemente, nós vamos poder buscar ajuda mais rápido. Então, a palavra-chave seria essa, segurança psicológica. Adorei. Eu ainda não tinha ouvido falar segurança assim, com tanta clareza, né? Eu hoje mesmo conversei com uma pessoa um casal, né? Eles estavam com problemas ali conjugais, problemas de relacionamento que todo mundo tem, e eles foram buscar terapia. Nossa, e o homem que é mais resistente, existe isso, né, Manuel? Existe essa resistência, o homem... por que primeiro, eu vou abrir um parênteses. Por que acontece isso? Por que o homem é tão resistente a buscar uma ajuda, uma terapia, para lidar com os seus sentimentos? Por que dessa resistência? Excelente pergunta. Vou voltar novamente com uma primeira resposta que eu trouxe. Também está dentro do aspecto social. Né? A gente tem hoje uma questão social, né, da masculinidade, né, aquela coisa do homem. Por mais que hoje isso já seja desconstruído, mas a gente traz socialmente muito forte essa ideia de que o homem não chora, de que o homem não sofre, de que o homem tem que segurar tudo, o homem tem que aguentar todo e qualquer sofrimento. E isso faz com que, não é à toa, Sheila, que, fazendo um parênteses aqui, o maior índice, né, a gente tem inclusive um mês alusivo a isso, né, que em relação à questão do câncer de próstata, a dificuldade que os homens têm de buscar ajuda. Então, o homem, quando ele vai no médico com algum problema de próstata, ele já está no nível extremo de quase morte. Então, isso mostra, dentro do aspecto físico, que dói, a gente sabe o quanto, né, essa questão do câncer de próstata, ele interfere na saúde masculina. Agora, imagina a questão emocional, que é algo abstrato, que é algo que ninguém está vendo. Então, há uma resistência maior ainda a isso. Então, existe uma questão cultural que a gente traz muito forte ainda na figura masculina, de que o homem não precisa de ajuda, de que ele consegue dar conta de todos os problemas sozinho, de que ele não pode expressar sentimentos, senão isso vai colocar em xeque a masculinidade dele, vai torná-lo mais ou menos homem se ele chorar, se ele expressar alguma dor.
Então, isso cria uma resistência. No meu consultório, 95% das pessoas que eu atendo são mulheres. Mulheres. 5% são homens. Não existe essa ideia de super-homem, não existe. E justamente a pessoa que conversou comigo hoje pela manhã era um homem, tá? E ele falou que se permitiu. Ele falou assim, Sheila, eu me permiti. A minha esposa conversou comigo, achou que era o melhor a gente fazer terapia, eles estão fazendo terapia de casal. E ele me contou, ele falou, Sheila, a minha mente abriu de uma maneira, eu estou vendo a nossa relação com outro prisma, com outro olhar. E conseguindo entender tanto os sentimentos dela quanto os meus. Perfeito. Os anseios dela quanto os meus anseios. Então, por isso que eu falo, eu sou adepta à terapia, eu aconselho a terapia, eu faço terapia, a minha filha faz terapia, minha filha tem 15 anos também. Então, assim, os adolescentes de hoje, eu falo que são também, um público bem sensível, né? Inclusive, no teu podcast, eu fico assistindo aquele do adolescente, todo o tempo eu tenho um adolescente em casa, então eu preciso entender, né? E é muito bom, gente, Psi com Café, vai lá no Spotify, é Vitor Lindoso e Manuel Gomes, vale muito a pena. Sheila, inclusive, só um parênteses, esse exemplo do episódio do adolescência é um exemplo claro do que eu falei de segurança psicológica. Já assistiu a série? Adolescência? Já, pronto. A série, ela traz exatamente esse ponto. O quanto dentro de casa existia um estranho, que ninguém conhecia. Exatamente, não tinha aquela conversa, não tinha abertura na família. E a família achando que estava tudo certo. Estava tudo certo. Não, ele tá. Aquela fala do pai no último episódio, final, né? Eu acho sensacional. Nós achávamos que ele estava seguro dentro no quarto dele. Dentro de casa. Né? Então, mas não estava. Não estava. Então, assim, é relevante que você perceba, né, algumas atitudes do seu... Inclusive essas que o Manuel citou aqui, da higiene. Olha a higiene do teu filho, da tua filha, se está tudo ok, se está acontecendo como antes, ou se teve alguma mudança brusca, alimentação também, né? Quais são os sinais, assim, a gente percebe esses autocuidados, ou a gente tem que ter algumas dicas? Para o meu filho do nada parou de lavar o cabelo, do nada parou de escovar os dentes. São esses sinais e como a gente pode chegar até a eles para falar algo? Isso, são esses sinais, né? Eu trouxe aqui os principais, que é a autoimagem. Um ponto que é tão importante quanto a autoimagem, a questão das relações interpessoais, isolamento. Né? Isolamento é um indicador extremo de sofrimento emocional. A grande maioria das pessoas, quando está sofrendo emocionalmente, se isola. E isso as pesquisas mostram e a prática mostra. Né? A grande maioria se isola. A minoria fala, a minoria busca ajuda. Então, o isolamento também é um ponto importante. E assim, Sheila, mudanças bruscas, né? Mudanças bruscas. Uma coisa é, se o meu filho já era tímido, já era fechado, já não era de muitos amigos, mas ele já vinha sendo assim. Outra coisa é se ele era uma pessoa que se relacionava, que tinha uma boa relação com as pessoas e se fechou. E agora não atende mais ninguém, não quer mais sair de casa, não quer mais ter amigos. Então, peraí, tem alguma coisa acontecendo que a gente pode não estar sabendo. Então, esse é um ponto. E o ponto principal, né, como você falou, o que a gente pode fazer? Intervir. A gente não pode deixar a coisa avançar num nível profundo, né? Porque, como eu falei, quanto mais isso se agravar, mais difícil é a reversão do processo. Então, a intervenção seria essa, ouvir, chegar, chamar para conversar, né? Tentar uma conversa. O meu filho não me dá abertura, ou a pessoa que eu moro não me dá abertura. Ok, mas quem seria uma pessoa que, de repente, ela poderia conversar? Porque, às vezes, o filho não tem abertura com a mãe, com o pai, mas tem com um amigo, mas tem com uma tia, que a gente pode chegar lá e conversar com essa pessoa e pedir que essa pessoa intervenha. Então, é tentar buscar uma estratégia de escuta, né? De escuta psicológica, de acolhimento, chegar ali junto, mostrar presença. O que está acontecendo com você? Você quer conversar? Você quer me falar alguma coisa? Eu estou aqui disponível. E quando você vai abordar alguém em sofrimento emocional, Sheila, é importante que você vá com humildade. Porque se você for achando que é o dono da razão, achando que você é o dono da verdade, a pessoa vai se fechar e acabou a conversa, não tem diálogo. Entendi. Né? Esse ouvido acolhedor, né? Acolher primeiro, né? E fazer isso que você falou, né?
Manuel, assim, as pessoas estão nos ouvindo agora, estão atentos a todas as informações que você está passando, e aquela pessoa que está vendo agora a gente, está perdido, está sobrecarregado, qual o primeiro passo? O que fazer agora, para quem está ouvindo agora a gente? Perfeito. Então, o primeiro passo, né, se você está passando por um momento de dificuldade, passando por uma crise emocional, né, um sofrimento, eu recomendaria o buscar ajuda, mas às vezes o buscar ajuda é difícil, né? Então, um primeiro passo mais fácil, que seria interessante, buscar alguém da sua confiança para conversar. Às vezes, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra é difícil. É uma decisão mais, né, que exige, às vezes, até mais força, né, mais coragem. Às vezes, faltam recursos também para realizar isso. Então, busque alguém que você tenha uma extrema confiança para conversar, para dialogar. Eu posso afirmar para vocês que um recurso de mais força terapêutica que eu já conheci na minha vida se chama falar sobre os sentimentos. Quando você fala, quando você conversa, quando você coloca para fora, quando você dialoga, aquilo já te traz assim um alívio impressionante. Muitas pessoas falam assim, mas falar não vai resolver o meu problema. Ok, não é simplesmente falar que vai resolver, mas imagina uma panela de pressão que você não puxa a válvula em cima. O que acontece? Ela explode. Então, às vezes, o simples fato de você puxar a válvula evita um grande acidente na sua casa, né? Eu adoro. O Manuel usa sempre esse exemplo da panela de pressão no podcast. Exato. Eu acho bárbaro que realmente você, dona de casa que está nos assistindo, é isso. A panela está ali, ó, sobrecarregada, cheia. Se você não der uma, né? Não puxar a válvula. Puxadinha, ó, já aliviou. Já aliviou, já tirou a pressão de dentro. Pressão. Pode não ter resolvido o problema, mas já aliviou, já evitou de repente uma atitude mais extrema. Porque, Sheila, a grande maioria das pessoas que cometem um suicídio, que tentam alguma atitude suicida, e eu já atendi várias pessoas que já tentaram várias vezes, elas me relatam a seguinte questão. No fundo, a minha experiência era, eu não queria tirar a minha vida, eu queria acabar com o sofrimento. A grande maioria delas tem essa visão. Eu não quero, se eu encontrasse uma outra forma, obviamente eu não escolheria morrer. Mas no desespero, em querer acabar com aquela dor que é desesperadora, é muito grande, a pessoa acaba pensando que a morte vai ser a solução. Então, ou seja, voltando para a analogia da panela, às vezes faltou aquela puxadinha da válvula. Dá aquela aliviada. Dá aquela aliviada e leva aquela pessoa a um extremo. Então, ou seja, converse com alguém, busque ali uma pessoa que possa te ouvir. Hoje, Sheila, eu atendo adolescentes que me trazem um dado importante. Na ausência de segurança psicológica em casa, ou na escola, ou nos espaços em que eles estão inseridos, eles estão buscando aplicativos, como, por exemplo, o Discord. Eu não sei se tu já ouviu falar desse aplicativo, né? O Discord, que é um aplicativo de comunidade em que várias pessoas se reúnem ali, geralmente são jovens, gamers e tal, que usam, e eles conversam entre si ali, e desabafam e compartilham as suas questões. Então, hoje, por exemplo, o Discord, o WhatsApp, está sendo um mecanismo de válvula de escape para muitos adolescentes, jovens, pessoas que não conseguem encontrar confiança em outros espaços. E aí, tu até fez a brincadeira do chat GPT, né, agora. E um dado importante, não sei se tu sabe disso, mas o Brasil, ele é o país, e saiu recentemente uma pesquisa sobre isso, que o brasileiro está usando o chat GPT, na sua grande maioria das vezes, não para ferramentas de trabalho ou para outras ferramentas associadas, mas para desabafar emocionalmente. É bom ou é ruim? Olha, eu diria que é ruim. Sabe? É ruim. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque ali você não está conversando com uma pessoa. Exatamente. E você não sabe qual é a resposta que vai vir. Como toda máquina, ela falha, ela tem falhas. Então, muitas vezes, as orientações que vão ser respondidas vão ser orientações perigosas, como já aconteceu muitas vezes, né?
inclusive dele mandar a pessoa consumar o ato. Eu soube disso. Então, ou seja, você não, agora imagina só, você está num momento de fragilidade ali, conversando com uma máquina e ela te recomenda algo, é algo perigoso. Então, eu não recomendaria essa prática de desabafo com o ChatGPT ou qualquer outra IA, porque ali você está conversando com uma máquina que não tem sentimentos, né? Não tem ali empatia, não tem sentimento envolvido. E é justamente isso, gente. A gente está encerrando esse mês de setembro, né? Hoje é dia 30, para finalizar, né? Um mês que é um mês alusivo a valorizar a vida, a gente ter esse olhar atento ao que o outro está sentindo, ao sofrimento das pessoas. E eu trouxe justamente o Manuel Gomes aqui para a gente fechar com chave de ouro esse Setembro Amarelo. Quero te agradecer a tua presença mais uma vez aqui no programa. Quero dizer que as portas estão sempre abertas. O Manuel é muito acessível. Então, sempre quando eu chamo, Manuel, me ajuda, vem para cá. O Manuel é muito acessível. Então, assim, obrigada pela tua presença, obrigada pelas tuas explicações, pelo conteúdo que você deixou também registrado aqui no nosso YouTube, que você que está assistindo a gente, está vendo aí que a gente está com uma live no YouTube. Então, obrigada mesmo. E quer deixar um recado final para os nossos telespectadores aqui do programa Tudo em Dia? Quero deixar o recado do nosso podcast, né? Quem quiser complementar e quiser se aprofundar um pouco mais sobre as temáticas de saúde mental, eu tenho um podcast junto com meu amigo e parceiro Vitor Lindoso, que já tivemos aqui, né, alguns programas atrás, falando sobre o podcast. É um podcast de saúde mental, é o primeiro podcast do Brasil a ter um psicólogo e um psiquiatra juntos, batendo um papo ali, tomando um café. A gente traz de 15 em 15 dias temáticas de saúde mental, inclusive o último episódio foi sobre terapia de casal. Né? Com o psicólogo Giovanni, né? Que também é terapeuta de casal, convidamos ele. E hoje, à tarde, né? Mais tarde, às 18 horas, a gente vai estar gravando mais um episódio de dependência emocional. Né? O que a dependência emocional impacta aí na vida das pessoas hoje. Então, a gente vai estar junto com a psicóloga Juliana, eu e Vitor, gravando, e vai ser o próximo episódio que vai ser lançado. Então, siga lá no Spotify, Psi com Café. E no meu Instagram também você acompanha lá os cortes e alguns outros conteúdos também importantes sobre psicologia. Viu? O que não falta é a oportunidade de você abrir sua mente, de ter conhecimento, de saber que a gente vai passar ali por altos e baixos. Mas o interessante é a gente ter equilíbrio emocional, ter ajuda de profissionais, de amigos, ficar com esse olhar atento, que com certeza a gente tem que valorizar a vida, falar de vida. Ai, coisa boa, Manuel. Obrigada, adorei. Sheila, obrigada pela tua presença mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigada. Manda um beijo pro Dr. Vitor Lindoso, que é papai, né? Papai, exato. Parabéns, Dr. Vitor. Paizinho do ano. É menino, né? É menina. Menina. Parabéns, Dr. Vitor Lindoso. Parabéns à sua esposa também. Muita saúde, muitas felicidades a toda a família. E obrigada pela presença. Psi com Café.